Pega a sua Bíblia Sagrada, abra ela no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus 7. Nós temos um ensinamento aqui com o tema Fuja da falsa doutrina. Quem a lembra de graças a Deus? Falamos bastante, né? Foi uma bênção aquele ensinamento. Eu não sei se você interessa por isso, se você prestou atenção, mas é muito importante esse ensinamento para que nós, como igreja, não venhamos ser enganados. Amém, irmãos? Todos nós estamos sujeitos a ser enganados, né, na caminhada e perder a nossa salvação. Então é muito importante esse ensino na congregação do justo. Glória a Deus. E eu entendi que foi bênção, gostei demais, não sei você, e eu achei por bem continuar falando um pouco mais sobre isso. Porque nós falamos do quê? Fuja da falsa doutrina. Ou seja, a falsa doutrina, por trás da falsa doutrina, existe alguém, não é isso? Por trás da falsa doutrina, existe alguém que ministra, alguém que está por trás disso, ensinando a falsa doutrina. E a Bíblia fala sobre o quê? Sobre os falsos apóstolos, sobre os falsos mestres, os falsos pastores, tudo tem um falso. Então, por trás da falsa doutrina, para a gente fugir da falsa doutrina, tem aqueles que introduzem essa doutrina. E nós precisamos agora, à luz da Bíblia, ser abençoado por isso, receber essa revelação, aprender através da palavra o que a Bíblia diz sobre isso, ou seja, como a Bíblia nos alerta sobre isso. Então vamos aprender aqui agora. Nós precisamos ser alertados pela palavra para não sermos enganados. Então, por trás da falsa doutrina existe quem? Aqueles que trazem a falsa doutrina. Vamos aprender isso hoje, para dar continuidade. E vamos lá então, Mateus capítulo 7, versículo 15. A seguir, depois de assentar com a Bíblia aberta, vamos explorar alguns versículos aí para mostrar para a gente, para você entender, para você ser um crente vigilante. Amém? Mas, irmão, se você vir no culto de ensino, não ficar ligado, não valorizar, irmão, você não recebe nada. Você vai ser um crente fraco, frouxo, vai cair na fé. Se você ficar andando para lá e para cá, saindo fora da igreja, eu vou te alertar. Você não vai ficar em pé, você vai culpar todo mundo. E o culpado é você que não quer aprender, não quer estudar a palavra, não quer ser ministrado. Amém? Glória a Deus. Receba a ministração da palavra, olha na Bíblia, acompanha os textos, pega a revelação, para você ser um crente forte. E depois você quer ensinar ainda. Não, você não pode ensinar, você tem que aprender primeiro. Glória a Deus. Olha lá, capítulo 7, versículo 15. Está escrito assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Pode se assentar, glorificando a Deus. Então aprendemos na quarta-feira com o tema fugindo das falsas doutrinas. E para fugir da falsa doutrina tem que fugir também dos falsos mestres, dos falsos profetas. O que é fugir, irmãos? Né? É você não dar nem ouvido para certas coisas. É você não parar nem para aprender com o falso mestre. É quando você perceber, é você já mudar, dar um clique, né? Mudar de canal, passar para frente. Porque se você parar para ouvir, você não está fugindo. Você está ali recebendo. E se você não tiver a preparação espiritual, você vai receber algo que vai mudar a sua mente, fazer a sua mente, cauterizar a sua mente, e você vai passar até mesmo seguir um falso ensino que trouxe uma falsa doutrina. Glória a Deus. Olha aqui, Jesus falando: acautelai-vos, tome cuidado. Fala para o seu irmão assim: toma cuidado, irmão. Glória a Deus. Acautelai-vos dos falsos profetas.
Se Jesus, irmãos, ensinou isso, dedicou a ensinamento sobre isso, ele falou: se preocupa, toma cuidado com os falsos profetas, porque existia muitos falsos profetas, e hoje, mais do que nunca, aumentou ou triplo ou 4 vezes mais os falsos profetas. E se nós não tomarmos cuidado, vamos cair na lábia do falso profeta. Glória a Deus. Cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas, que vem até vós vestido como ovelha. Você vê que tem que tomar um cuidado, porque eles vêm até a gente vestido como ovelha. Parece que é ovelha, mas não é. Por dentro é lobo devorador. Por isso tem que tomar muito cuidado daquelas pessoas que chegam até você fazendo certos convites, certas propostas, e parece que é crente. Quando eu falo de ovelha, parece que é crente. Fala como crente. Fala até de Jesus. Mas tem um conhecimento bíblico. Mas é para você fazer o quê? Tomar cuidado. Porque tem os falsos profetas. Pastor, como que eu detecto isso? Como que eu vejo isso? Está aqui. É acompanhando a vida deste homem, desta mulher, e ver os seus frutos. E não é fácil, irmão. Por isso que Jesus mandou tomar cuidado. Não é do dia para a noite que você detecta isso. Não é brincadeira. Tem que tomar um cuidado muito grande. Você não tem que se lançar de uma vez. Você tem que ser, né, aquela palavra que Jesus falou: prudente como uma serpente. É isso, né? E simples como uma pomba. O crente tem que ser mais inteligente que o diabo. Você não pode chegar e por emoção, porque te deram uma oferta, um convite, uma proposta, é Deus que bradou, não. É prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Porque a princípio você não consegue perceber que é um falso. Tem falso que é quase igual. Ele se veste como ovelha. Mas eu sempre costumo dizer, né? Sempre falei isso. Quer conhecer o homem de Deus, anda com ele. Quer conhecer a mulher de Deus, anda junto. Tira um tempo para andar junto. Andar junto, não sou colado. Dia a dia. Você vai ver quem é quem. Porque os frutos saem para fora. Aí com o tempo você vai ver o que sai da boca desse profeta. O comportamento dele vai ser notório. Se você andar com ele no dia a dia, ele vai passar por situações que você passa. Vai ter muito que vai passar por nervoso, por dificuldade, por situação contrária. Aí você vai ver se é profeta ou se é falso profeta. Se é homem de Deus ou não é de Deus. Se é pastor ou não é pastor. Se é apóstolo ou não é apóstolo. É pela atitude, pela falácia. Tem que andar junto, irmão. E uma vez eu falei isso na igreja, várias vezes eu falei: anda comigo, irmão. Eu convidei. Naquela época eu trabalhava muito no dia a dia, assim, depois das 2 horas. Eu falei: se quiser, eu falava com o jovem, vão andar comigo o dia inteiro, que eu fico o dia inteiro andando na rua. Ou para os prédios, para casa dos funcionários. Eu ficava 3, 4 horas andando. Anda comigo para ver quem é eu. Ninguém quis andar. Diz que a minha vida é muito corrida, não dá para andar comigo. Mas um jovem não faz nada na vida, o dia inteiro sem trabalhar, sem nada, não podia andar comigo? Eu falei isso já na igreja lá, quando tinha um monte de jovem lá. Anda comigo para ver quem que sou eu. Você vai ver eu negociar, vai ver eu para lá, para cá, eu vou para o mercado, vamos lá. E eu dei a liberdade para conhecer eu. Ninguém quis. Glória a Deus. Porque é pelos frutos que você vai conhecer. Pelas conversas, pelos negociar. Glória a Deus. Quer conhecer, irmão? Anda junto. Não é assim na vida conjugal? Você namora, quando vai morar no mesmo teto, aí sai a ver quem é quem. Aqueles costumezinhos, né? Aquelas falhazinhas. Glória a Deus. E quem não tem falha, né? Mas aqui é muito claro: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas anteriormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Amém? Você vai conhecendo pelos seus frutos. O que ele fala, o que ele pensa, qual o propósito dele, a mente dele. Irmão, é tão fácil. Glória a Deus, saber o que a pessoa quer. Eu andei com meu pastor por um tempo, meu ex-pastor, na hora eu já notei. Ele não podia ver um carrão na rua. Olha, carrão! A mente dele só tinha carrão.
Eu ia para São Paulo com ele nas agendas dele, que eu ia cantar, ele ia pregar. E ele viu um carro em São Paulo, eu quero um carro desse. Só tinha carro, não tinha nada espiritual. Por isso que aí ele faz campanha na igreja só atrás de dinheiro. Porque ele queria ser um homem próspero financeiramente. Queria ostentar a sua vida. Então a campanha na igreja é só dinheiro, dinheiro. Só via falar de dinheiro, porque no coração só tinha dinheiro no coração do homem. Quer conhecer um falso profeta? O culto dele só fala de dinheiro. Toda a campanha, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Vai falar sobre oferta. 1 hora falando sobre oferta e dízimo. Porque no coração do homem, sai para fora, só tem dinheiro. Todo propósito, dinheiro. E você não conhece porque não quer, porque está aqui, ó. Quer conhecer? Que sai da boca. Glória a Deus. Mas muitos preferem ir atrás dos falsos profetas. Então, é pelo fruto você conhecer, pela atitude, pelo que ele pensa, pelo desejo que ele fica ali falando. E fala, esse homem só tem isso no coração, porque só sai da boca dele. Glória a Deus. Vamos aqui então agora, continuar aqui. Vamos ler aí, acho que Mateus 10, 16 que nós falamos aí, né, desse versículo aí. Como Jesus explicou. Glória a Deus. Mateus 10, 16, que vai dizer assim: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus está pregando para o seu discípulo, ensinando e dizendo assim: eis que vos envio, olha aí, como ovelha no meio dos lobos. Nós estamos dispostos a lobos, irmão. Estamos no meio cheio de lobo por aí. Glória a Deus. Lobos o quê? Devoradores. E o ensinamento de Jesus para se livrar disso é ser prudente como a serpente e simples como pomba. Glória a Deus. O que é prudente como a serpente? A serpente, ela é muito prudente. Ela não perde a sua presa. Ela não dá bote perdido. Os irmãos têm que ser prudentes, não perde tempo, não perde a sua presa. Ela analisa tintim por tintim. Ela é só rasteira, ela vai tranquila, ela espera o tempo certo, ela não é alvoroçada, ela não é agoniada como nós somos como crente. Não sei se você está entendendo, eu vou tão longe no espiritual, irmão, não sei se você consegue viajar como eu viajo tanto, estou pregando aqui, mas minha mente vai, no espiritual é tão longe, eu começo a ver os crentes tão ruim, tão fraco, qualquer coisinha, não tem prudência nenhuma, é tudo na emoção, não pensa, qualquer ofertinha, qualquer proposta, qualquer barulhinho, estou vendo um anjo, está vendo nada. É Bíblia, irmão, a Bíblia fala que nós temos que ser prudentes como a serpente. A serpente, ela tem milímetro contado, ela vai só rasteira, ela não faz barulho, ela vai devagar. Ela vê o espaço, o tempo, o momento de dar o seu bote. Ela é prudente para não perder. Agora, se nós fazemos de qualquer jeito as coisas, do jeito que Deus dá, nós vamos enfrentar situações difíceis. Vamos cair na mão do lobo devorador. Nós precisamos ser prudentes com as coisas espirituais. Não é entrando de qualquer jeito, dando bote de qualquer jeito, colocando a mão de qualquer jeito. É nos mínimos detalhes. A coisa espiritual é complicada. Então Jesus está explicando bem direito. É prudente como a serpente. Ela vai com prudência. Ela dá o bote na hora certa. Ela não vai de qualquer jeito. Você está entendendo? E simples como uma pomba, né? Glória a Deus. A pomba, ela é simples, irmão. Simples é que não é duplo ou múltiplo. Sem ornato. Amém? Ingênio. Nós precisamos ser simples como a pomba. Ao mesmo tempo prudente e com simplicidade. É o ensinamento de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos entendem? Então, nós estamos no meio de lobos devoradores. Existe isso, estamos no meio disso. Aonde formos, aonde que lugares, achamos que é homem de Deus, mulher de Deus, apóstolo, profeta, e são falsos. A Bíblia fala sobre falsos apóstolos, falsos mestres. E está surgindo cada vez mais falsos apóstolos. E pela palavra você vai conhecer pelo seu fruto, pelo que ele fala.
pelos seus pensamentos, pela sua atitude, irmão. Não tem simplicidade. Tem que ser simples como uma pomba, não tem simplicidade. É muito egocêntrico, muito egoísmo. É eu. Larga Jesus de lado. Quando alguém larga Jesus de lado, é falso mestre. Quando você é um profeta de Deus, um homem de Deus, vamos usar homem de Deus, pastor de Deus, um apóstolo de Deus, você põe Jesus no centro. Quando a pessoa tira Jesus do centro, é falso. Ele está colocando ele. Glória a Deus. Os irmãos entendem isso? 2 Pedro 2. Vamos lá. Explorar esse texto assim. Nós falamos para fugir das falsas doutrinas, mas por trás da falsa doutrina tem alguém que está aplicando a falsa doutrina. E precisamos como que ela vem, como que ela chega, através de quem? 2 Pedro 2, 1 ao 7. Epístola de 2 Pedro. Bíblia aberta, acompanha comigo, irmão. Se você não acompanhar, você não consegue entender a palavra de Deus. Olha lá. E também houve entre o povo falsos profetas. Houve, né? Como também entre vós haverá, como tem, né, irmãos? Como também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Ó, muitos seguirão as suas dissoluções, não são poucos, são muitos. Seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O caminho da verdade vai ser blasfemado por causa das dissoluções. E por avareza farão de vós negócio, com palavra fingida, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, e vai por aí. Vai ter a sua sentença, o falso profeta. Vai chegar o dia, Deus não vai perdoar. Como não perdoou na antiguidade, não vai perdoar os falsos mestres, os falsos profetas, em nome de Jesus. E nós, se nós não vigiarmos, nós também se tornamos falsos. Porque o falso sai do meio do verdadeiro. Ele aprende, ele conhece. O diabo cauteriza a mente dele, ele se torna um falso. E surge no meio do nosso povo. Glória a Deus. Então, vamos continuar lendo aqui. E condenou, versículo 6, e condenou a subversão na cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, e pondo-os para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Quem é justo vai ser salvo, vai ser livre do meio dos falsos profetas, em nome de Jesus. Então, como conheço o falso mestre? Está aí a receita. Para de pegar a verdade, são dissolutos, fazem de vós, fazem por avareza, fazem de nós negócios, né? Conseguem fazer uma manipulação, segurar você em certos trabalhos espirituais, em certas campanhas, a ponto de você ficar preso anos e anos ali, irmãos, mas o propósito é totalmente diferenciado. Você fica preso, você fica ali escravo daquela situação e você não tem saída. Faz de você negócio. Você é o negócio do falso profeta. E é fácil você perceber isso. Pela falácia, pelos trabalhos que é feito, pela manipulação que é feito, você consegue perceber isso. Glória a Deus. Você percebe que é falso mestre. É o falso ensino e traz uma falsa doutrina. Glória a Deus. 1 Timóteo 4. Voltando um pouquinho, 1 Timóteo 4. Estamos mostrando aqui agora quem são aí os responsáveis pelas falsas doutrinas. São essas pessoas que já está escrito na Bíblia. Jesus deixou bem claro, escreveu. Os apóstolos deixou bem claro, escreveu. Deixou para a gente como referência, para nós não cairmos, né, na lábia dos falsos. Glória a Deus. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4. Versículo 1 ao 5, olha o que diz aí. Mas o Espírito expressamente diz
que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e da doutrina de demônios. Quantas pessoas já apostataram da fé, Felipe? Já não dão ouvido, já dão ouvido para espíritos enganadores e acham que é de Deus. Glória a Deus. E a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Esses homens que falam mentira, que distorcem o evangelho, a sua mente própria está cauterizada, a ponto de pensar que está certo, que está fazendo a obra de Deus, que está pregando o verdadeiro evangelho. É isso que acontece. E se torna um falso mestre, e prega, entra na apostasia, e ensina muita gente, engana muita gente, e tira muita gente da verdade do reino de Deus. Glória a Deus. Terceiro versículo aí. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem delas com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça. Olha como é que é a manipulação, como que é o trabalho dos falsos. Dá para entender, né, irmão? Se você for num culto, começar a frequentar a igreja e ver o que aquele pastor fala, o que ele ensina, dá para você perceber que ali está distorcendo alguma coisa, que o propósito é diferenciado, que o propósito é errado, não tem humildade do evangelho de jeito nenhum, e é lobo devorador. Eu já vivi isso, já passei por isso, amém? Foi difícil de sair disso. Pensa que é fácil sair? Quando você está no meio, para você sair, rapaz, o negócio não é fácil não, hein? É uma atrás da outra, é uma manipulação atrás da outra, é fé em cima de fé. O negócio é estreito. Irmão, servir a Deus na casa de Deus é uma maravilha. Eu falo com base, não é que eu sou pastor aqui hoje não. Servir a Deus na casa de Deus, irmãos, é mamão com açúcar, me perdoem falar. É mamão com açúcar. Sabe o que é isso? Aquele mamãozinho que já é doce, molinho, você pega uma colherzinha, joga um açuquinho lá. Rapaz, isso aqui, ó, isso é evangelho. Por aí, irmão, você nem sabe como os obreiros sofrem por aí. É uma prisão psicológica. Irmãos, tem gente sofrendo por aí, irmão. Eu tenho até dó. Se eu conversei com um colega, dá até dó. Mas ele está preso e não consegue sair. O sistema é bruto. Não tem nada a ver com o evangelho. Mas está lá no meio, irmão. Olha lá o propósito, não tem mais jeito, o negócio é feio, é difícil de se libertar. Glória a Deus. A gente vê que a ação é do falso, o projeto é do falso, tem nada a ver com a vida eterna, nem com a preparação da vida eterna, mas está ali. Mas está falando de quem? De Jesus. E tem trabalho que parece que é, e tem libertação, o negócio está pegando, o louvor é bom, o ambiente é bom. Mas, irmão, se você for ver o propósito, profundamente é mente cauterizada. Glória a Deus. 2 Timóteo 4. Mais um livro para frente aí. Estamos falando aqui agora de quem é os responsáveis pelas falsas doutrinas. Fugindo da falsa doutrina. Tem os responsáveis. Quem são? Esse tipo de pessoa que estamos lendo aqui, ó. É fácil detectar, irmão. Se você lê Bíblia, se você for prudente como a serpente, simples como a pomba, né? Chegar com simplicidade, não dizer a ninguém, chegando, com aquela sabedoria, com aquela tranquilidade, você vai pegar a coisa, irmão. Eu já fiz isso aí, Deus me deu graça. Você vai entender. Você vai dar uma cutucadinha dali, uma cutucadinha ali. A pessoa vai se revelar, não adianta. A pessoa vai se revelar qual que é o propósito dela. Glória a Deus. 2 Timóteo 4, também versículo 1. Olha aí. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, enche a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes
com toda a longanimidade e doutrina. O que os irmãos entenderam aqui? Esse é o verdadeiro, irmãos. Glória a Deus. Está falando para perseverar. Esse texto aqui é Paulo falando para perseverar na sã doutrina em todas as ocasiões. Você vai para a igreja que nunca tem exortação. Falso. Não redarga ninguém. Falso. Olha aqui, irmão. Conjuro te pôs diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos para a ressurreição da vida do Senhor Jesus Cristo, do reino. Que pregues a palavra íntegos a tempo e fora de tempo. Redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, ensinamento, de exortação, de sã doutrina. Pega o texto que você vai ver, um texto de Paulo falando sobre isso. Então você vai na igreja hoje, não tem mais mensagem de repreensão. Deus te ama, Deus é contigo, Deus está recolhendo as suas lágrimas. Só a palavra que passa a mão na sua cabeça. Você é mais que vencedor em Cristo, mas você não está em Cristo Jesus. Nem batizou nas águas, nem aceitou a Cristo, nem está tomando Santa Ceia. É uma mentira, você está entendendo, irmão? Olha, Felipe. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aquela multidão nunca aceitou a Cristo. Está bebendo, fumando, fornicação, adultério, tudo errado. Você não está em Cristo. Como é que é mais vencedor? O evangelho verdadeiro é isso, a exortação é mostrar o seu pecado, a sua falha. Mas esse verdadeiro ninguém gosta, porque bate em você. O verdadeiro evangelho você sai bravo. Aqui eu não volto mais. Mexeu na minha ferida. Mexeu no meu pecado. Lá eu fui, eu gostei, porque ninguém me apontou. Deus não te apontou, não tinha Deus lá. Quando tem Deus, Ele te aponta o seu pecado. Quando tem Deus no altar, Ele te aponta o seu pecado, a sua falha, o seu fracasso, o seu erro. Aponta tudo, meu irmão. Agora, quando falso, para que apontar? Ele quer você lá. Iludida, ludibriada, enganada. Quem entende o que eu estou pregando? Vamos continuar lendo aqui. Versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão ação. Que tempo é esse, Fabiana? Já chegou. Chegou, Eugênio, diácono Eugênio. Chegou o tempo que as pessoas não sofrerão. O que é sofrer, não? Não vai ter mais quem pregue. Não vai vir mais a palavra, a sã doutrina. É só na mão com açúcar. Chegou esse tempo já que as pessoas não sofrem mais a sã doutrina. Não é pregada aquela palavra. Larga o pecado. Larga esse erro. Renuncia a sua vida. Deixa o forró. Deixa a festa junina. Deixa o rodeio. Não vai ter mais, não tem mais, aliás. Estão fazendo dentro da igreja agora. Todos esses eventos mundanos estão acontecendo dentro da congregação agora. Já acabou, irmão. Não vai sofrer mais a sã doutrina. Olha o jeito que você anda, o jeito que você se veste. Não vai ter mais, já não tem mais em lugar por aí. Está aqui na palavra? Então quem não faz isso é falso, distorce a palavra. Não prega o verdadeiro evangelho. Então você frequenta um lugar que pode tudo, tudo traz para dentro da casa do Senhor, tudo que é pecado, eu estou dizendo, tudo que é mundano. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Crentes que vão querer para você, ensinadores, doutores, profetas, pastores, de acordo com o seu desejo. Eu gosto desse pastor, porque ele não me afeta. Eu gosto desse pastor, porque ele não aponta o meu pecado. Ele fala que eu sou linda e maravilhosa, que eu sou uma bênção. Tudo certo comigo, eu posso fazer o que eu quero, ele está sempre me agradando. É os coaches da vida, né, irmão? Tudo pode. Você é uma bênção. Você é uma bênção, mas precisa se converter. Glória a Deus. Não está acontecendo isso aqui hoje? Dá para identificar os falsos? Não dá? É só você entrar na rede social, escutar bastante coisa, ver o que sai da boca, os textos que traz, os textos que não traz, o que pula da palavra, você vai entender. Esse aí não quer pregar a verdade. Glória a Deus. Forte, né? Versículo. E desviarão os ouvidos da verdade. Minha Bíblia está rasgada aqui. Quem pode ler para mim?
Dirão ouvido da verdade? Fábula, né? Mas o que é fábula, irmãos? Vamos entrar nesse assunto aqui? É o que acontece mais hoje. A palavra fábula significa uma narração na qual seres irracionais, nós somos racionais, na qual seres irracionais e mesmo objetos inanimados são representados como agindo e falando. O que mais tem na igreja hoje é isso. Jesus exorta sobre isso. Os apóstolos, principalmente Paulo, fala para todas as igrejas sobre vigiar, sobre as fábulas, para não dar ouvido, para desviar disso, não dar ouvido isso, mas o povo gosta disso. Amém? Fábula é heresia pura. Fábulas judaicas, a Bíblia fala sobre fábula judaica. Tudo que é objeto, irmãos, que alguém pede para você agir a fé em cima daquele objeto, que é objeto judaico, que mais tem a igreja judaizada hoje. Mas não é pentecostal, tudo é objeto judaico. A Bíblia condena, a Bíblia fala para não dar ouvido, para não crer nisso aí, não fazer. As igrejas evangélicas faz. Eu tenho irmãos aqui que saiu daqui, conheceu isso, aprendeu isso, e está a igreja assim. Glória a Deus. E pega a arca da aliança, e pega o candelabro, e pega o chalte, e pega o quipá. É um monte de objeto que eu nem sei falar para vocês aqui. E aplica na igreja, coloca no altar, usa daqui, usa dali, e pega o chalte, e joga na pessoa, e joga no pescoço. Que é o chalte, né? Que eles põem aqui para cobrir o coração. Sabia? Os judeus usam para cobrir o coração. Seu coração está coberto pelo sangue de Jesus, irmão. E usam, glória a Deus, e usa, irmão. E vai para lá e para cá, os altares cheios de coiseira. A Bíblia fala para não fazer. Quem faz isso está usando de engano, usando um monte de apetrecho com a igreja. Está aqui na palavra. Desviarão os ouvidos da verdade, que a verdade vai voltar a fábula. A verdade não tem isso. A verdade é espiritual, é Cristo Jesus. Vai voltar para as fábulas, para as coisas do passado. Pegar os objetos judaicos, tudinho. As igrejas estão cheias disso aí. Estamos ensinando, está aqui. Tem até a nossa igreja que está fazendo isso aí já, irmão. Por quê? Fica por aí rodando para lá e para cá, né? Não tem compromisso com a sua igreja. Roda para lá e para cá, pega costumes outros e coloca na igreja. Nem consulta o pastor o presidente, vai colocando. Aí o pastor vai falar e ainda cai com raiva ainda. Ah, irmão, está aqui na palavra, ó. Estou mostrando. Esquece a verdade, vai voltar para as fábulas. Vou fazer assim, porque assim, né? As pessoas vão vir, vai ver, vai pegar, vai levar e vai por aí. É cheio de objeto. Isso vai encontrar na antiga aliança, né? E aí, é tanta coisa hoje, tanta campanha, né? Cajado de Moisés, vassoura para varrer o diabo. Porque a palavra que é a antiga aliança, onde e o povo vai. Mas tudo voltado com dinheiro, irmão. Sai dessa. É mentira. É falso evangelho em nome de Jesus. E a Bíblia diz que nós concordarmos com isso, fazermos isso, nós somos pior que eles. Nós não podemos concordar com isso e participar disso, com obra das trevas. Não é obra de verdade, é obra das trevas. Glória a Deus. Mas fazem por aí, né? Várias igrejas fazem, igreja pentecostal, neopentecostal. Está aqui. Fábula, então, é uma narração na qual seres irracionais e mesmo objetos inanimados são representados como agindo e falando. O objeto não vai fazer nada. Glória a Deus, para você agir a sua fé, e dizer que lá funciona. Tudo agora está ligado em Jesus. Cito o capítulo 1, versículo 14. Temos referência também sobre fábula aí, um livrinho para frente aí. Olha o que diz aí. Eu falei, mas vou ler o versículo para os irmãos verem que é da parte judaica. Amém? Judaísmo. Olha a exortação primeiro para você. 1,14. Não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. É para não dar ouvido às fábulas judaicas.
não participar, não ouvir, não pegar, não fazer, mas não fazem. Então, se alguém está fazendo, porque está deixando o quê? A verdade, que é quem? Jesus. Se não vigiar, também faz, filho, está vendo? Glória a Deus. Quem entendeu isso aí, irmão? Parece que o povo não entende. Eu ensino, mostro na Bíblia. Aí o irmão sai daqui da igreja, quando eu vejo, está lá na igreja judaica lá. Com o charte, usando e pegando na arca, levando para casa, punha dinheiro na arca. Leva a arca para casa e traz a arca, leva a arca e anda com a arca nas costas aqui na igreja. Fala assim comigo: judeus não creem em Jesus. Por que eu vou usar as coisas dos judeus? Nós somos de Jesus, seguidor de Cristo, nós somos cristãos, irmãos. Como é que é tão fácil de entender? Aí nós pregamos aqui, ensinamos, alguém sai daqui e vai na mesma palhaçada. Mas Deus está operando. Deixa Deus operar, mas a Bíblia fala para não dar ouvido. E nem participar. Glória a Deus, porque havia um julgamento de Deus. Então, os falsos mestres começam desse jeito aqui. Por fábulas judaicas, que vai implementando. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Olha como é que tem ensino gostoso aqui para aprender, né? Glória a Deus. 2 Coríntios 2,17, para iniciar essa parte aqui. 2 Coríntios 2,17. Os irmãos entenderam sobre o fábula, então? Qualquer objeto judaico é fábula. É objeto inanimato que não serve para nada. Nem para falar, nem para pegar, nem para usar. Mas o povo usa. As campanhas neopentecostal é tudo em cima de objeto. Mas tudo com propósito financeiro. Nada é de graça. E o povo gosta, hein? E o povo vai. A multidão vai. Glória a Deus. E coloca essa roupa. E põe um kippá. E põe essas coisas. E a gente ainda vai nessas igrejas e participa. Faz parte. A Bíblia ensina para você não fazer parte de obra das trevas. Reprovai-a. Quem é crente de verdade com essa palavra, ele reprova essa prática. Reprovai-os. Reprova, crente, reprova. Se você fazer parte, você está caminhando com a sua mente, consentindo, aceitando a mesma coisa. Ah, mas é meu irmão. A Bíblia diz que o irmão é que faz a vontade do meu pai. É meu irmão também, aquele pastor, aquele apóstolo, aquele profeta, aquele obreiro. Não, se fazer a vontade do meu pai, irmão, senão não está na Bíblia. É irmão na fé que ele faz a vontade do meu pai. A vontade do meu pai não é esse. Glória a Deus. Vamos lá? É assustador quando a gente fala certas coisas aqui, né, irmão? Glória a Deus. 2 Coríntios 2,17. Vamos lá? Eu falei, mas não procurei. Falando algumas dos falsos e dos verdadeiros para os irmãos entender, né? Olha Paulo falando aqui sobre o caráter e os frutos do ministério de Paulo, né? Paulo está falando da veracidade do seu ministério. 2,17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus e na presença de Deus. Paulo falou que havia muitos falsificadores da palavra de Deus, mas nós não. Então, hoje tem muito falsificador da palavra. Fala que é a palavra, igual ele falou aqui, usa a palavra, mas distorce a palavra. São falsificadores da palavra de Deus. Então, como vem a doutrina falsa? Através dos falsos doutrinários. Quem doutrina a gente? Quem ensina a gente? Nós temos que vigiar. Pode acontecer até no nosso meio, irmão. Acredita você. Se tiver alguém que perde a visão do reino de Deus, conhece a palavra, ele começa a trazer no nosso altar, nas nossas igrejas, no nosso ministério, uma falsa doutrina, uma outra coisa. E se nós não atentarmos para a palavra, se a gente não ler Bíblia, não estudar a Bíblia, a gente vai ser enganado. Eu trouxe só algumas coisas, mas tem muito assunto para falar disso. Não tem fim, né, pastor Geraldo? Se entrar nesse assunto de falso mestre, falso profeta, não tem fim de tanta
exortação, de tanto mostrar para a gente o que é de Deus e o que não é de Deus. O povo está fugindo da verdade, porque a verdade é difícil. Fala para o seu irmão assim, andar na verdade não é para qualquer um. É difícil. E a verdade é Jesus. Ele deixou todo o ensinamento verdadeiro para mim e para você. Glória a Deus. Vamos colocar de pé? Quero parar por aqui, porque se eu entrar no outro assunto, não dá para concluir. E eu creio que nós já conseguimos mostrar aqui da onde vem as falsas doutrinas. Vem da onde? Dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, dos falsos pastores. Né? Tudo que tem verdadeiro também tem o falso. Então, eu tenho que ser muito prudente. Tem que ser muito prudente. Muito simples também, para entender as coisas. E você não pode ser um crente alvoroçado, né? Emocionado. Não. Analisa, pesquisa. Glória a Deus. O que mais tem são igrejas com falsos profetas, falsos mestres. Tem de falsos profetas, não está brincadeira, né, irmão? Cada palhaçada, cada coisa que você ia falando, do fora da palavra, mas é o que mais são seguidores. É o que mais ajuda a pessoa atrás deles. Glória a Deus. Vamos orar em cima da palavra. Os irmãos entenderam? Tenho certeza que você entendeu, irmão? Fala assim, a partir de hoje, vou ser mais prudente na minha caminhada cristã. Isso, seja prudente mesmo, né? Dá o salto certo. Glória a Deus. Dá o bote certo na presa para você não perder nada na sua vida cristã em nome de Jesus. Vamos orar em cima da palavra. Toda palavra exige uma oração. Nós aprendemos algo aqui, o diabo quer roubar esse conhecimento, mas nós temos base na palavra para mostrar que está cheio de lobos devoradores. Glória a Deus. Você vai conhecer pelo surto o que ele pensa, qual que é o pensamento dele, qual a visão dele. Glória a Deus. Se é só dinheiro, se é preparar você para a vida eterna, se ele mostra esse amor pela sua alma, se ele tem preocupação com a sua vida eterna. Um pastor que não prega a verdade, que não te exorta, nem te ama como ovelha. Sabia disso? Se um pastor não te exorta na palavra, ele não te ama como ovelha, porque ele não quer levar você para o céu. Então, se você tem um pastor que exorta você na palavra, glorifica a Deus, que ele levar você para o céu. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, encerramos mais uma parte desse ensinamento, meu Deus, dos falsos mestres, dos falsos profetas, ao qual é de muita importância para o nosso conhecimento espiritual. Quantas pessoas já vivem, meu Pai, escravizado nas mãos de falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pastores, que o propósito nunca foi preparar sua noiva para o encontro com teu Filho Jesus Cristo na nuvem. Que o propósito, meu Pai, é escravizar essas pessoas no ambiente, no local propício e fazer elas de negócio. Mas aqui estamos sendo alertados pela tua palavra, meu Pai, com a nossa simplicidade que aprendemos no Evangelho, e prudente como a serpente, caminhar segundo a tua palavra. Ó meu Deus, guarda essa igreja, protege essa igreja, os irmãos que frequentam esta congregação, os que estão, os que também não podem estar hoje, todo o ministério nessa foi pedido guardado pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, que essa presença maravilhosa que segue nesse ministério, e a tua presença pelo Espírito Santo, que nos, meu Pai, ensina todas as coisas, que ninguém venha ser confundido, enganado, meu Pai, pelos falsos mestres. Papai querido, venha abençoar os novos adolescentes, os casais que estão aqui, dá um discernimento espiritual poderoso, para que ninguém venha cair na lábia, meu Pai, do falso mestre. Ó meu Pai, venha ser engordado pelo adversário, ó esse nome de Cristo, ajuda a andar na verdade, ser guiado pela verdade. Abençoe esse ministério, abençoe esta obra, e te pedindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E graças a Deus, quem crê a causa bem forte, no nome de Jesus, sai com esta revelação, nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Sexta-feira, venha com fé, convide alguém. Você vai passar na recepção, vai fazer o seu pedido e vai espendurar, lançar o seu peixe na rede. Depois vamos colher em nome de Jesus. Amém?